Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Irmãos de caminhada, como é bom fazer o bem, como é bom ter vocês aqui. Às 18 horas, nesta corrente, nesta vibração e principalmente nesta corrente que estamos fazendo por todas as mães do nosso planeta. Lembre-se, todas as mães merecem este carinho, esta prece, este pensamento. Se você conhece uma mãe que já não tem seus filhos, alguém que se sente só, pense também nesta pessoa quando nós trabalharmos a prece, uma mensagem, traga esta pessoa para a vibração de amor nesse mês das mães. Nós ontem fizemos uma oração para as mães que se foram e hoje eu vou continuar fazendo uma oração, lembrando que a prece é uma conexão e a oração funciona como uma ponte de energia, levando alívio e conforto a quem desencarnou, pois assim como nós sentimos saudade, elas também sentem do outro lado da vida. A gratidão, focar na gratidão por tudo que a nossa mãe fez por nós, também é um benefício para o espírito e de quem partiu, do que o luto excessivo, do que a gente chorar, do que a gente ficar se agarrando às coisas que a mãe deixou. Não, isso eu não vou dar, aquilo eu não vou dar, porque era da minha mãe, eu me lembro da minha mãe através dessa cadeira, através desse jarro. Não é assim, gente. Eu sei que a gente gosta de ter um objeto, porque nós ainda somos muito materialistas, mas lembre, com gratidão no amor. A oração de hoje começa assim: Senhor, sei que a morte não separa os corações que se amam. Peço que os bons espíritos, os mentores amados, envolvam a minha mãe em luz, paz e serenidade. Que ela sinta o meu amor e a minha gratidão, independente da distância física. Essa oração, gente, também serve para as pessoas que estão em outro estado, em outro país e que também sentem falta da presença no dia a dia de suas mães. Então, pensar na mãe, não só na mãe que desencarnou, mas nessa mãe que a gente também não pode estar com ela todos os dias. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Luz no Caminho, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lembrando que este livro já está no final e que o nosso próximo livro será Convites da Vida, por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura número 13. Ensinar. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago, versículo 3, capítulo 1. Ensinar alguma coisa traz consigo uma responsabilidade direta. Se ensinas o bem a uma criatura que não o conhece, é justo aguardar do discípulo a interrogação quanto ao teu modo de agir. Fora dos liames da terra, consideramos como é difícil ensinar aí com proveito. Desde os primórdios da organização social, o homem compreendeu que o vento leva as palavras, que não são difíceis os longos discursos
que é fácil a fórmula dos votos de prosperidade. Entretanto, é indispensável que os homens aprendam a viver uns com os outros. Tiago foi divinamente inspirado em seu apelo. Ele recomenda para que muitos não se arvorem em mestres, sabendo que hão de receber juízo mais sério. O apóstolo não se referiu a todos, porque sabia que alguns necessitam da coragem de testemunhar de si próprios no caminho mais rude. Falou para os levianos e ignorantes que não pesam o valor do que dizem. Os que ensinam verdadeiramente entendem o divino valor das palavras, conhecem o elevado preço das aquisições espirituais e não criticam porque sabem quanto é precioso e difícil o esforço pessoal. Não dão conselhos senão quando requisitados a isso, porque cientes de quanto é fácil falar e quão penoso agir entre as incompreensões do mundo. Sempre prontos a defender, os outros silenciam quanto à própria defesa, por compreenderem que pertencem a Deus. Muitos de nós julgamos o outro com uma facilidade, incrível. E muitas das vezes não gostamos que alguém fale o que de erro nós temos. E assim vai se passando a vida, onde a nossa palavra, o nosso jeito de viver, de agir, de pensar, é o que queremos que prevaleça. Mas e o pensar do outro? E o desejo do outro? E a maneira de lidar com as pessoas vai-se aqui e ali se transformando. Devemos ter em mente que o amor sempre é a melhor conduta, e olhar, ouvir, ter atitudes de amor com o próximo, com certeza nos leva a compreender melhor, a agir melhor e lidarmos melhor com esses que estão à nossa volta, dentro da nossa família, do trabalho, das redes sociais, enfim, todos que participam da nossa caminhada aqui na Terra. Por isso, tenhamos paciência, tenhamos ponderação e amor no coração para lidar com tantas ideias, tantas falas que muitas das vezes podem não corresponder ao que pensamos, mas que ninguém está no nosso caminho por acaso. Vamos meditar sobre isso? Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço com muito amor no coração, muita gratidão, a colocação das placas solares no nosso telhado. E está lá! Quando vocês vierem, vocês vão poder ver. Muito, muito obrigado. Tudo começou com a doação de 8 placas pela Stone Equipamentos para demolição. Sigam eles no Instagram, Gente do Bem. E continuou com a ajuda do nosso queridos amigos da empresa MSI TI Projetos e Soluções, situada na Rua Amália, número 30, que agilizou, facilitou as condições para realizarmos este grande empreendimento na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso,
Você, meu padrinho de placa, muito obrigada também, que com seu esforço também nos ajudou na colocação do telhado. Gratidão, muito feliz. Muito obrigada a vocês, padrinhos de placas. Agora vamos conseguir economizar na luz. E queremos fazer um agradecimento especial à empresa MSTI Projetos e Soluções por toda a dedicação e carinho. Bom, esse vídeo aqui é de agradecimento para todos aqueles que cooperaram em relação à instalação das placas solares, tá? Se vocês quiserem conhecer, o acesso não é tão simples, tá? Chegando aqui na parte do auditório, tem essa outra escada aqui. Você vai subir. Essa escada aqui, ela vai dar no estúdio, onde nós fazemos a gravação do programa para rádio, tá? É nessa salinha aqui dentro. E saindo aqui, foi aonde foram instaladas as placas solares. Ali está algumas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É um pouco dificultoso, tem um cano aqui no meio do caminho. Ei. Deixa eu passar com cuidado. Mas eu quero mostrar. Faço questão de mostrar. Olha, são essas placas aqui, tá? E parece que ainda tem mais pro outro lado. Aqui está o equipamento. Foi necessário ser instalado. Ok? E é isso. Um agradecimento pela ajuda de vocês. Pelo motivo pelo qual não seria possível a gente conseguir essa economia aqui para o Ziro. Muito obrigado. Agradeço também a todos os que estão divulgando a nossa campanha da cadeira do papai. Isso, temos 30 idosas e o objetivo é que cada uma tenha esse conforto. Já temos 10, faltam 20 cadeiras para atingirmos essa meta. Com certeza, tudo vai dar certo. Agradeço a esse nosso casal amigo a doação do nosso micro-ondas. Que maravilha! Tanto nos ajuda na cozinha. Muito obrigada. Então, micro-ondas, ok, tudo ok. Uma novidade não, né? Vamos repetir o sucesso que foi no ano passado do nosso chá com seresta. Então, maio, mês das mães, o nosso chá com seresta vem homenagear todas as mamães. Venham comemorar com a gente, será num sábado, dia 16 de maio, de 3 às 4 horas. Dança com a nossa querida Síria Gentil, música com o nosso querido Beto Simões e sorteios e muita descontração. A seresta do Polo Cultural também estará presente. Uma tarde alegre e fraterna. Garanta já o seu lugar. A entrada será de R$ 25, com lugar na mesa. Para ter mais sucesso ainda, traga um prato de doce ou salgado, nos ajudando a fazer esse lanche coletivo, onde as vovós também participarão desta mesa que com tanto carinho vocês deixarão uma mesa farta e bonita. Não se esqueça de trazer a sua xícara para o chá. A Paulo de Tarso ofertará o café, o leite, o chá e as atrações ao vivo, tudo incluso nesse ingresso de R$ 25. Vagas limitadas, pois o nosso espaço não é tão grande assim. Para você já deixar a sua reserva, ligue para Simone do Bazar. 21 99885 3480.
Vamos agora ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de maio. Parabéns! Nelly Amorim, Maria Madalena, Maria da Paz Fontoura Bittencourt, Maria Elisete Lainete. Parabéns, muitos anos de vida, que Deus abençoe. Você também faz aniversário agora em maio? E eu não falei seu nome? Aí vai o nosso abraço. Muitos beijos, que Deus ilumine seu caminho, que você tenha muita saúde e paz. Não deixe de comemorar. Agora que falamos sobre o que faz bem ao coração, vamos aos alimentos do corpo, os alimentos não perecíveis, tão importantes para o dia a dia de nossas vovós. Se você puder enviar para a gente, como arroz, feijão, macarrão, massinha, aquelas pequenas que coloca na sopa, açúcar, pó de café e também material de limpeza para deixar a nossa casa bem cheirosa para quando você chegar aqui, como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico. Tudo isso é muito importante. Se você deseja fazer uma doação para nos ajudar, fique à vontade. Gostaria de falar que a nossa conta do Banco do Brasil, ela mudou, sim. Se você tem um crédito automático para cair sempre em conta a sua doação, preste atenção. Agora a nossa agência mudou e com isso a conta também. Porém, o CNPJ do Banco do Brasil continua o mesmo, ok? Se você fazia Pix, sem problema nenhum. Agora, se você puder anotar a nova conta do Banco do Brasil, por favor. Pegando papel e lápis, agência 0001, conta corrente 2400529. Repetindo, nova conta do Banco do Brasil, da Paulo de Tarso. Agência 0001, conta corrente 2400529, dígito 9. O nosso Pix do Banco do Brasil continua sendo o CNPJ, anote por favor, 34 022 756 000153. Nós também temos o nosso Pix do Santander. E hoje eu também vou deixar a nossa agência e conta do Santander, ok? Então, por favor, anote o Pix do Santander. Celular 21 9983 69710. Nossa agência Santander 4271. Nossa conta corrente do Santander 13004 1940, ok? Todos os dias vocês vão ter essa informação aqui no noticiário. Se você gostaria de vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó e trazer também um momento de alegria, se você tem um dom, você toca um violão, você sabe contar histórias, você de alguma maneira quer oferecer o seu tempo para a nossa vovó, vem aqui na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita, e para você trazer o seu dom, fazer a sua leitura ou trazer o seu momento de atenção para elas, é de 3 às 5 da tarde. Se você preferir, nós temos um endereço lá no centro da cidade para você levar a sua doação para o bazar ou a sua contribuição ou deixar os nomes para a prece. Na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Se preferir, pode ligar 3190
3873. A Simone estará lá segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E ela também, através desse contato, pode anotar o nome para a prece. Nós também temos outra novidade. O nosso e-mail para a prece mudou. Atenção, minha gente. Coloquem aí, por favor. Vamos anotar? Nome para a prece @gmail.com. Ok? Então, agora é do Gmail o nosso e-mail. De novo, nome para a prece @gmail.com. Se você perdeu algum programa e gostaria de ouvir novamente, acesse o YouTube. Digite no canal @ACE Paulo de Tarso e você terá acesso a todos os programas que de 2 anos, de 1 ano para cá, ok? De 2025 até então. Se você também gostaria de acompanhar o que nós temos feito na casa, inclusive a nossa placa solar, que em breve estará lá as fotos, ouviu? Então, anote. Nosso Instagram, assistência, _espírita, _Paulo. Este é o nosso Instagram. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus.
Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje, continuando nas mensagens dos nossos espíritos amigos, vamos estudar aqui o item 26, Provas voluntárias, o verdadeiro silício, que é uma mensagem de um anjo da guarda em Paris, 1863. Nos diz o seguinte: perguntais se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação.
O homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, visto que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Haverá mérito em alguém buscar aflições que agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei claramente: sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações só têm por objetivo o bem próprio, porque aí só há egoísmo e fanatismo. Este parágrafo é muito interessante. Precisamos refletir sobre isso. Há que se fazer aqui uma grande distinção. No que vos diz respeito pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Já de si, por vezes tão pesado, aceitai-as sem queixumes e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalho na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diferente é a situação quando o homem impõe a si mesmo sofrimentos para o alívio do próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar os necessitados, e se o vosso corpo se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes amansar de infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas curando chagas, vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente, que é apenas vosso irmão em Deus, vós, enfim, que consumis a vossa saúde na prática das boas obras, eis tudo isso o vosso cilício. Verdadeiro e abençoado cilício, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração, nem adormeceram no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provações, já que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis o cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei sem murmurar as humilhações. Afligi o vosso amor próprio. Enrijecei-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Bem, irmãos, ele está sendo contundente aqui com aquelas pessoas que inventam sacrifícios para o corpo, achando que isso terá algum mérito. Isso na época dele era muito comum. Hoje em dia já não há tanto. Aquelas pessoas que ficam se chibatando nas costas, andando em caminhos cheios de brasa, carregando cruzes com coroas de espinhos, achando que fazendo tudo isso para sacrificar o corpo, estão fazendo algum agrado a Deus. Não é verdade. Nós estamos nos prejudicando sem necessidade. Se temos que causar algum dano ao nosso corpo, porque faremos alguma coisa, que seja em benefício de terceiros. Aí sim estamos nos sacrificando fisicamente para ajudar um irmão necessitado. Esse sim é o verdadeiro cilício agradável a Deus.
Ou então, se nós sacrificamos nosso orgulho, nossa vaidade, todos os nossos defeitos, fazemos força para eliminá-los, isso sim é o verdadeiro silício agradável a Deus. Muito bem, por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 50. Chegamos à nossa última leitura deste livro. O nosso próximo livro a ser iniciado amanhã será Entre Irmãos de Outras Terras, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Leitura de hoje, número 50. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concede-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus. Tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferentes da nossa e ajuda-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando triste, transforma-nos em bênçãos capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço, em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos fazem, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de sua bênção. E se algum dia viermos a surpreender algum deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a Ti através da oração, porque apenas Tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis de Deus. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos.
Sandra Maria de Oliveira, Antônio Rosmani Cardoso, Ricardo Moura Cardoso, Marli Paiva do Nascimento, Silvânia Lugarini, Maria da Paz Fontoura Bittencourt, Alberto José Mendonça de Carvalho, Frederico José Mendonça de Carvalho, Ana Maria Zareba Tavares, Bruno Mariano e Silva, Gabriela Foulaber e Silva, Lívia Silvia de Matos, Agnailda Silva da Silva Matos, André dos Santos Coimbra, Jocely de Oliveira, Cléa da Silva, Cléo Maria M. Fernandes, Gleiston Luiz da Silva e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Palmira de Sá Santos, Solange Mesquita Ferreira, Osvaldo Ferreira Morgado, Paulo Guilherme da Fontoura Rodrigues, Maria do Carmo Rebelo de Carvalho, Maria do Carmo de Aquino, Edivaldo José Pereira, José Babisque Filho, Lília Maria Costa Silva, Vicente Ferreira Bonfim, Ana Cristina Cabral Ferreira, Ney Cabral Ferreira, Altair de Azevedo Ferreira, Emélia Lana Lopes, Otília Vidal Barroso, Arlete Cabral Ferreira, Manuel Correia Oliveira, Manuel da Silva Filho, Fernando Siqueira, Alzibanil Siqueira, Ivan Monteiro da Cota, Geralda Monteiro da Costa. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, ninguém pode alegar insignificância ou desvalia para fugir aos deveres que lhe competem na obra de elevação do mundo. A pedra, quase impenetrável, serve aos alicerces. A areia áspera é valioso elemento na construção. O remédio amargo é instrumento de cura. O mal de agora pode ser simplesmente um véu de sombra ocultando o bem de amanhã. Há pessoas que se confessam inaptas para qualquer serviço do Evangelho. Entretanto, isso acontece porque vivem esquecidas de que a direção da vida entre os filhos da fé não pertence à vontade humana. O bloco de mármore perdido no matagal é simples calhau sem valor, mas nas mãos do artista é a fonte de que sairá a obra-prima. Uma enxada ao abandono é traste inútil. Entretanto, nos braços do bom lavrador é precioso instrumento na garantia do pão. O pântano em si é pestilência e ruína. Contudo, se recebe a assistência do pomicultor, dá lugar a vegetais que enriquecem a vida. Um fio de cobre perdido na via pública
é resíduo destinado à lata de lixo, mas se for ligado entre a usina e a lâmpada, é o condutor imponente da luz e da energia que sustentam o progresso. Se contamos exclusivamente conosco, na realidade, somos meros átomos pensantes. Todavia, se aceitamos a direção de Jesus para a nossa vida, cada experiência ser-nos-á indubitavelmente rica de bênçãos do Divino Mestre. Pelo nosso passado, somos simples sombras, mas se o nosso presente procura imantar-se com o Cristo, nossa bússola indicará os horizontes da verdadeira luz em nosso favor. Meu companheiro de todas as tardes, não te consideres tão somente pelo que és. Vejamo-nos em companhia do Cristo Jesus, para que o Senhor esteja em nós. O zero à esquerda do número será sempre nada, mas à direita do algarismo é valor substancial em ascensão crescente para o infinito. Lembremo-nos de que Jesus é a divina unidade e situemos nossa existência à direita do nosso Senhor e Mestre Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem.
Que assim seja.